Mais um episódio do Fala aí Sesmac. Na verdade, o primeiro episódio da 7ª temporada. Então, estamos iniciando 2025, né? Eu sou a Agda Feitosa e a gente tá trazendo nesse primeiro episódio um tema que eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês. Então, se você é atleta profissional, se você pratica alguma atividade física, né, ou quer melhorar sua performance também, eu acredito que é por aí, a gente vai estar aqui tratando da nutrição esportiva e o papel dos suplementos, né? É um tema bem atual, né, Agda? Um tema que interessa realmente a muita gente de todas as idades, né? E para isso trouxemos duas ex-alunas, né, grandes nutricionistas, entendedoras do tema, né? E eu pediria para vocês se apresentassem. Por favor. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Aqui ao Fala aí Sesmac. Da educação minha. Obrigada pelo convite. Me chamo Isadora, sou nutricionista esportiva e clínica. Concluí no Sesmac já tem acho que 14 anos. Atuo em consultório. Trabalho mais com o esporte mesmo, que é a demanda mesmo e a procura maior. E sou atleta amadora também de triatlon. E estou aqui para compartilhar conhecimento, tirar algumas dúvidas e conversar, né, sobre o esporte e a suplementação. Boa tarde, eu agradeço o convite. Eu me chamo Dara, sou nutricionista, clínica esportiva. Me formei pelo Sesmac também, tem 1 ano. Possuo pós-graduação em Bioquímica e Metabolismo Humano, Nutrição Esportiva e Hipertrofia. Hoje estou entrando num universo diferente também, que é o do Coach Bodybuilder, né? A minha prática hoje é mais para esse pessoal que busca o emagrecimento, os entusiastas do esporte e atletas também. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês, né? Da minha prática também. Pratiquei por muito tempo esporte de alto rendimento, então a gente vai conversar bastante. Então, além de duas profissionais formadas na área de nutrição, elas também, né, vivem essa questão do atletismo aí, que eu acho que soma, né? Vocês experimentam na prática, né? O que vocês falam. Utilizam, né? Exatamente. Né? E eu vou aproveitar para tirar muitas dúvidas, João. Fazer minha consulta nesse episódio aqui. Nós, né? Dessa vez eu vou também, viu? Você corre, né, João? De vez em quando. Tava, mas aí parei um pouquinho por causa do joelho, tô na musculação agora. Ah, tá. Fortalecendo. Nós somos com problemas, né, João? Joelho, ombro, e assim vai, mas vai se adaptando. Meninas, começando aqui, a gente escuta muito na internet, né? Vários pontinhos. Faça isso que você vai ter o resultado X, né? Ou um amigo indicou para você o suplemento tal. Eu vou assumir. Eu já utilizei suplemento por indicação de amigo, porque deu certo para ele, e ele me indicou, vou usar também. E aí, o que é que vocês diriam em relação a essa situação especificamente? Bom, eu acho que é muito comum, né, hoje em dia, principalmente com esse avanço da tecnologia, a gente ter a informação na palma da mão, mas é importante a gente ter uma visão mais cautelosa com relação a isso, né? Quando a gente fala de individualidade, necessidade energética, né, a gente fala de princípios que devem ser atendidos dentro da nutrição, certo? É comum, né, a gente vê isso, mas como eu falei anteriormente, é preciso ter certo cuidado, porque a gente vê um uso desnecessário, muitas vezes, de uma suplementação, não tem, muitas vezes, aplicabilidade, né? Gera, muitas vezes, uma expectativa para quem está do outro lado fazendo a utilização, que poderia ser diminuída, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. E depende também do objetivo de cada um, né? Isso daí está intrínseco à utilização, né? Isso. Porque os objetivos, eu acredito que seja essa a lógica, né? Os objetivos é que definem o que é que o treino, né, e a alimentação irão, vamos dizer assim, seguir uma linha para chegar a esse objetivo, né? É nisso que surgem as dúvidas, né, e os conselhos. E eu iria também além, assim, somando a essa dúvida do objetivo, óbvio, né? Porque muitas vezes, fulano usou tal suplemento com objetivo X, né?
mas no meu caso não funcionou, por exemplo. E aí vem a frustração e etc. E aquele suplemento não presta, né? Tem isso, pode acontecer isso. Mas eu tenho uma outra dúvida somada a isso, que é tipo, e se eu usar algum suplemento que não era necessário para mim, certo? Se pode causar algum problema, né? Ser, tipo, de forma negativa, agir de forma negativa no meu organismo, no meu corpo, sei lá. Toda suplementação, a gente está dizendo, né? É suplementar. A gente vai suplementar, complementar aquilo que realmente está faltando na alimentação. É o que a gente vê hoje, são as pessoas, às vezes, até deixando de comer para suplementar, que é completamente errado. Então, o trabalho da nutrição hoje, ele é bem trabalhoso nesse sentido, porque a gente precisa desfazer muita coisa. Então, às vezes a gente tem trabalho dobrado, porque a gente precisa desfazer todo o conceito que o paciente traz de tomar isso, aquilo, fulano toma e eu já tomo isso, para tentar fazer o nosso papel, que é orientar e ensinar o paciente realmente qual é a necessidade. Mas o que a gente vê hoje nesses excessos, né, principalmente de proteínas e vitaminas, o uso indiscriminado, e aí a gente vai observar as características daquele paciente, porque muitas vezes ele está fadigando por excesso, ele está tá urinando muito por conta de algum excesso de suplementação, às vezes tomando suplementação que nem sabe que causa esses efeitos, né? Então, sempre pergunto a cor da urina, a consistência das fezes, suor também, o paladar, se a saliva está amarga, se não está. E a gente vai tentando encontrar o que, se o paciente está consumindo alguma coisa de forma excessiva, confirmando algumas coisas nos exames, né? Porque nem tudo a gente consegue solicitar exames, porque tem exames que são muito inviáveis. Então, a gente vai mesmo observar as características do cotidiano dessa pessoa. Em relação às sobrecargas, existem muitas vitaminas que realmente em excesso, em excesso essas vitaminas, elas são eliminadas, né? Principalmente vitaminas que são dissolvidas em água, então, que são as hidrossolúveis. Então, em excesso, a gente vai ver saindo na urina. Então, tá só gastando o dinheiro. Entendi. Mas existem também as vitaminas que elas não são eliminadas na urina. Então, vai ficando no organismo e vai causando uma certa intoxicação, né? Às vezes, você pode perceber mão amarelada, também já é um sinal de alguma vitamina em excesso. Insônia também é um sinal de vitaminas em excesso. Tem muitas coisas. Ou seja, o uso inadequado não só frustra você, como pode lhe prejudicar, né? Na questão da saúde. Que era isso que eu também queria chamar esse alerta aqui. Ela falou em mão amarelada, eu ri aqui porque... Não, porque eu tinha um tio que comia muito mamão, né? Isso. Muito mesmo. E cenoura. E as mãos deles eram amarelas, Aí a Isadora falou, eu lembrei. E você agora relacionou Mas tudo está nessa relação que a Isadora falou, que o alimento, né? O próprio alimento em excesso, ele pode trazer... Tudo em excesso, né, gente? Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio. E aí, a gente fica pensando, como você mesmo pontuou, né? Que já está falando, suplementação, é um complemento. E a gente sabe, eu acho, não sei se vocês vão dizer se sim ou não, até porque vocês convivem com várias pessoas, atendem várias pessoas, e estudaram também para isso. Mas é quase que impossível hoje você ter todo o suprimento das vitaminas necessárias só com alimentação adequada, né? Pelo dia a dia. Porque assim, eu digo muito pelo dia a dia corrido que a gente tem, muitas vezes, não consegue manter aquela alimentação adequada para ter todo o suplemento, e precisaria necessariamente do suplemento, ou o que eu estou falando, não, Agda, isso é mito, tem nada a ver, você está viajando aí. Olha, levando em consideração o que você falou com relação ao dia a dia, né, esse modo de preparo dos alimentos, principalmente quando a gente fala do alto consumo de vegetais, frutas, né, fica um pouco mais difícil, né, mas em muitos casos não é necessário suplementar, em muitos casos. Tá. Mas acho que é uma linha que você está seguindo de raciocínio que faz sentido. Mas eu não diria que todo mundo precisaria suplementar algo. Certo. Quem tem aquela disciplina, porque eu acho que é uma disciplina, né? E acredito que um bom planejamento alimentar, ele consegue atender às necessidades nutricionais de boa parte da população. O problema é que, como você falou, o cotidiano, né? A dificuldade do acesso ao alimento, muitas vezes, a dificuldade no modo de preparo, a correria, pode ser que sim.
Eu não generalizaria, não. Não, perfeito. Ou seja, então tem alguém que consegue sim, Tem, né? Ter toda a tem. suplementação através só da alimentação Consegue. mesmo, normal. Sem nenhuma cápsula, pozinho, nada. É uma pessoa que faz tudo certinho, que não se exercita tanto. E também porque existe a questão de hoje os alimentos, eles já não serem mais tão enriquecidos como antes, né? A gente tem a base da informação nutricional um pouco mais desatualizada nesse sentido. Então, hoje a gente não tem os alimentos... Tem muitos alimentos bons que não são mais tão nutritivos, né? Então, alguns tipos de peixe, as próprias oleaginosas mesmo, dependendo de onde ela vem, ela já não vem com tantos minerais. A questão dos agrotóxicos nos legumes. Então, é tudo, assim, individual, né? A gente faz perguntas também, porque às vezes o paciente, ele come super bem, mas ele come e meio que descome, porque faz... eu como muita carne, mas toma café junto, come banana. Os alimentos que competem entre si com a questão nutricional. Então, é a combinação dos alimentos, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo deveria ter, pelo menos, um planejamento alimentar para poder saber organizar a alimentação e fazer essas combinações de forma adequada. A carne, é bem interessante isso que ela falou, que a Isadora falou. Compete entre si, como você disse, a carne compete com... Alguns nutrientes, eles competem com outros. Então, por exemplo, a carne, ela é riquíssima em ferro. Mas, por exemplo, uma banana... Muita gente tem esse hábito de botar uma banana na salada e comer com a carne. Se for uma pessoa que está precisando consumir ferro, e aí come aquela carne na intenção de otimizar essa absorção, ela está ali prejudicando. Mas já uma pessoa que tem a ferritina elevada, então já é positivo, entendeu? E todo mundo tem aquele hábitozinho, todo mundo não, né? Mas a maioria, de tomar aquele cafezinho também, depois das refeições. Eu tenho. Então, dependendo de como você está, é uma coisa que não é boa. Então, assim, o que é bom para um não é bom para outro. Porque se você tem deficiência de ferro, vai ser ruim. Mas se você tem a ferritina alta, vai ser bom. Então, por isso que a gente tem que avaliar a necessidade mesmo de cada um. Ou seja, precisamos bem do mais profissional, complexo, né? Não fazer de qualquer jeito. Isso. E aí eu fico perguntando, né? A gente tá tratando aqui nosso tema, que é nutrição esportiva. Isso. Nutrição esportiva é só para atletas? Não. Não. É muito comum que as pessoas tenham esse pensamento, mas hoje a gente vê consegue trazer, né, da nutrição esportiva a aplicabilidade para as pessoas que são entusiastas do esporte. Por quê? O que é que acontece? Pelo menos na minha prática clínica. A maioria das pessoas chegam buscando o emagrecimento, mas essas pessoas que buscam o emagrecimento, em algum momento elas vão buscar performar melhor nos treinos. E a consequência disso é também a melhora da composição corporal. Então, tem coisas que, dentro da nutrição esportiva, a gente traz para uma aplicabilidade para o indivíduo comum, certo? Mas ela não se aplica somente ao atleta, ao praticante de esporte. Muito bom saber. Então, a gente tem que ser acompanhado, né? Não faz de qualquer jeito. Eu assumo. Eu não tenho problema de assumir. Eu estou usando suplementação sem nenhuma orientação. Não sei nem se realmente eu estou precisando dela. Não é isso? E é como eu falei. Em algum momento você vai buscar performar melhor nos treinos, né? Então, tem ali uma suplementação de cafeína, né? Que, teoricamente, a aplicabilidade seria direcionada ao praticante de esporte. Mas tem o uso da creatina, que para um indivíduo comum pode ser interessante. É a creatina que eu estou utilizando. Creatina para o aumento de força. Então, muita coisa a gente consegue manejar ali para um indivíduo que não busca um alto rendimento. O que eu acho, assim, que é Eu acho que é mais importante você saber se a nutricionista que você tá, ela entende da parte esportiva, ou mesmo a pessoa que está indo, se ela é um atleta ou não é. Porque, mesmo que você não seja um atleta de performance, você está na academia querendo otimizar a queima de gordura, o ganho de massa, o nutricionista que trabalha com essa área esportiva, ele vai saber diferenciar isso, buscar entender não só, pelo menos eu, né? Eu sempre busco o máximo de informação, assim, para entender a intensidade daquela pessoa, porque mesmo que seja em academia, tem pessoas que treinam horrores, passam horas, mas quando você conversa, aquele treino ali
meio que ela passa 2 horas na academia, mas Conversa mais com o rende meia pessoal do hora. que realmente puxar Rende peso. meia né? hora. Então, assim, eu acho que o profissional da área esportiva, ele consegue captar isso na consulta, fazendo perguntas, porque você precisa entender também a intensidade do que é que aquela pessoa está fazendo, porque muitas vezes você vai só no que ela diz e aí você tem que ter uma certa cautela, porque realmente tem pessoas de academia que precisam suplementar, porque treinam com bastante intensidade. E tem pessoas que não treinam com essa intensidade toda, mas querem suplementar, entendeu? O paciente ele já chega no consultório com a listinha do que comprou, né? Tem minhas comidas assim, eu comprei antes, mas depois eu vim me consultar. Diga, você comprou antes. Jogue esse, só use esse. Tipo, eu quero usar isso, me diga como, entendeu? Nossa, é muito comum mesmo, muito comum. O que a Isadora está falando, em termos mais técnicos um pouco, mas sem deixar muito confuso, é que a gente avalia o nível de treinamento do indivíduo, né? A experiência prévia dele com relação a treinamento. E aí a gente vai falar de periodização, de treino, né? Se treina com um profissional acompanhado ali, se é realmente uma pessoa que tem adaptações fisiológicas mesmo, se o corpo dela está adaptado e precisa daquele tipo de suplementação, isso faz total sentido. É bem importante. É interessante, eu acho assim, e todo mundo hoje está buscando, né? Hoje acho que vocês perceberam que a busca por um corpo melhor, uma performance melhor, até questão de saúde mesmo, né? Você fazer alguma atividade física, seja uma academia, uma musculação, seja uma caminhada, uma corrida, isso tem aumentado bastante. E a nutrição, eu acho que tem que estar aí totalmente associada, né? É isso. Com certeza. Vocês percebem que realmente, né, essa impressão que temos, né, que nós não somos da área, mas que realmente houve uma melhora nesse sentido da população, de buscar, né, uma melhor alimentação, um melhor condicionamento físico? É perceptível isso? Eu acho que eu sempre achei que a gente vinha evoluindo Certo. bastante nesse sentido. Porque eu acho que eu sempre observei e li muito sobre essa questão da procura pela saúde através de atividade física. Mas, assim, a pandemia mesmo, ela foi Divisor, né? um divisor, assim, ela realmente deu um boom muito grande. E não só pelo susto, eu acho, da questão da doença, mas eu acho que a pandemia, ela mexeu com todas as áreas, né? Ela mexeu na mente das pessoas, mexeu no bolso das pessoas, mexeu na saúde, mexeu em tudo. Então, No estilo de vida, no né? estilo de vida, quem saía muito passou algumas pessoas a valorizar mais algumas outras coisas. Então, eu acho que a área da saúde, em geral, cresceu muito depois da pandemia, porque as pessoas realmente precisaram, né? E muitos viram a necessidade de coisas que não davam importância, né? E outros, assim, você percebe que a questão mental mesmo, né? Os valores em relação a isso, eles mudaram bastante. E eu acho que a atividade física, o esporte, ela é contagiante também, né? Eu então, acho à medida também. que vai aumentando, cada vez cresce mais. Você vai ali na orla ou nas academias, é tudo lotado. E quando você começa a perceber também mudanças em você, né? Em disposição, até questão física mesmo, se gosta de chamar, acho que você começa a querer mais e mais e viver nesse ritmo aí, né? Se adaptar, acho que se adequar a alguma atividade que esteja compatível. Mas, assim, essa questão da nutrição, isso tem me chamado bem a atenção, porque você faz atividade, mas também se não tem alimentação correta, muita coisa que você gostaria de conquistar, os seus objetivos não serão alcançados, né? Daí a importância de vocês profissionais. E aí, vendo vocês, não só como profissional, mas também como atletas, né? Seja amadora, seja profissional, vocês hoje utilizam suplementos, por exemplo, que vocês viram que fizeram diferença mesmo? Ou, tipo, o mesmo suplemento, ele é obrigatório para quem é um atleta? Entendeu? Mais ou menos você estava querendo saber. Isso é para as pessoas que vão... Sim, sim. E nesse contexto, né, Águida, pelo que vocês falaram, vocês têm atividades diferentes, né? Com relação à atividade bem física, né? diferente. Bem diferente. Um é mais... Endurance mesmo. Hã? Eu faço mais o endurance, né? Provas longas. Ah, tá. Mais Endurance, resistência, né? É Ela mais resistência. força, né? mais força, sim. Eu ia dizer aeróbico, né? Não é força. Não, Aeróbico no caso Magda. dela, né? Isso, tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de suplementação esportiva,
a gente tem que analisar as características da modalidade para avaliar que tipo de suplemento tem aplicabilidade naquela modalidade. Certo, Por quê? certo. No próprio exercício, a gente tem adaptações geradas pelo exercício que geram adaptações diferentes ou precisam de demandas diferentes lá na nossa célula, certo? Por exemplo, a musculação, ela tem uma característica diferente do endurance, né? Então, a gente tem as classificações ali de suplementos que talvez seriam mais viáveis em uma modalidade do que na outra. Não quer dizer com isso que, a depender da periodização do treino, a depender de como esse treino está estruturado, eu não vá fazer a utilização desse suplemento. A gente tem a ideia de que, por exemplo, a creatina é só para o praticante de força. Mas a creatina tem aplicabilidade em outras modalidades. A depender, por exemplo, da periodização, de que fase esse indivíduo se encontra e se a gente pode colocar a creatina ali, né? Então, eu acho que tem uma relação maior com isso, de como é que está estruturado o treino, se há necessidade de fazer a utilização daquilo ali e essas variáveis dentro do treinamento. Quais são as características que esse treino tem e que a gente pode utilizar o suplemento. Eu vou dar um exemplo aqui simples, que é a betalanina. A betalanina é um suplemento utilizado para retardar a fadiga do indivíduo e manter ele em atividade por mais tempo. Mas como é que a betalanina age? Principalmente em esportes que têm uma curta duração e uma alta intensidade, certo? A musculação obedece essas características? No geral, para o indivíduo comum, não. Mas tem alguns tipos de treino para indivíduos que são mais treinados, que em algum momento da periodização ele vai fazer um treino com essas características. Será que não seria interessante utilizar essa suplementação para otimizar a performance dele nesse sentido? Entendi. Aí depende da dosagem também que vai ser Dosagem, né? Qual é a perspectiva do atleta? Ele está muito fadigado nessa fase da periodização, mas ele vai entrar em período de competição daqui a tantas semanas, né? A dosagem e o tempo para que isso realmente gere adaptações lá dentro, para ele melhorar a performance, é suficiente? Então vamos utilizar esse suplemento. Entende? Entendi, sim. A betalanina, por exemplo, tem uma característica uma aplicabilidade muito alta para modalidades de luta, por exemplo, né? Que você tem um sprint ali que chama de curta duração, a intensidade muito alta. Então, a gente pode manipular o suplemento de acordo com a necessidade, periodização. Eu enxergo pelo menos assim, eu não sei como a Isadora trabalha, mas é mais ou menos por aí. E aí, Isadora, e você? É porque eu acho que a gente tem uma visão, assim, de coisas totalmente diferentes, né? Uma vivência, na verdade. Isso. A gente tem vivências totalmente diferentes. Então, eu atendo pacientes também que querem ganhar massa, emagrecimento, isso aí a demanda também é boa. Mas, falando em esporte mesmo, né? A gente vê hoje muito iniciante, muito amador. E muitas vezes a gente precisa suplementar para que aquele paciente ele tenha um pouco mais de qualidade de vida no dia a dia. Porque são pessoas que treinam e chegam em casa, comem nas carreiras e já vão trabalhar e dorme tarde, pega menino, às vezes tem 2 trabalhos. E muitas vezes a gente precisa fazer essa suplementação para que ele tenha mais qualidade de vida. Então, eu tenho até mais cuidado com a suplementação dessas pessoas, que no meu caso é a maioria, no dia a dia do que no exercício mesmo. No exercício eu procuro sempre priorizar a alimentação. Mas também tem que levar em consideração a característica do tipo de treino, o nível daquela pessoa, se ele realmente é amador, se ele compete, se é prova curta, se é prova longa, e fazer de acordo com a individualidade da intensidade, do tempo de treino daquela pessoa. Mas eu uso, que foi a pergunta inicial que você fez, né? Eu uso suplementação. Eu dizer que passei a tarde toda aqui falando da minha suplementação. Mas assim, eu faço um esporte que ele demanda muita energia do corpo. Então, eu preciso me manter com energia durante o resto do dia. Então, eu procuro, tanto comigo como os meus pacientes, mais focar nesse sentido de deixar o paciente com energia ao longo do dia. Até porque, muitas vezes, tem pessoas que fazem dois horários de exercício, né? Mesmo, acho que quem faz arte de treinamento de força, muitas vezes também treina 2 vezes, né? Isso. Treina 2 vezes. Então, assim, precisa ter energia ao longo do dia, precisa ter disposição.
E hoje a gente tem uma série de fitoterápicos também que ajudam nesse sentido, né? E em relação ao o que eu uso mesmo, assim, que eu acho imprescindível para mim, no meu caso, né? Eu toda a minha vida usei ômega 3, sempre pela questão mesmo da inflamação induzida até pela atividade física, questão de articulação também. Ômega 3 uso, creatina e carboidratos. Carboidratos e proteína nem sempre, que é o que se usa muito, mas assim, eu procuro me alimentar bem. Então, tenho a vantagem de conhecimento. Então, às vezes, tenho suplemento em casa e eu opto por comer. Mas, às vezes, eu sei que não vai dar tempo, então eu opto por suplementar. E a gente tenta, acho que ela também, ensinar o paciente isso, para que ele não fique dependente só daquela suplementação, né? Ele saber o que é que ele está suplementando, por que ele está suplementando e como ele pode trocar isso por alimento, quando ele conseguir. Que eu acho importante, né? Que você suplemente, mas que você saiba o que é aquele suplemento, Não, né? isso que vocês estão falando é tão importante, João. Eu estava aqui escutando porque a gente faz treino, né? Independente, eu já percebi que está bem claro, que eu acho que todo mundo já está compreendendo, né? Que, como vocês falaram, independente da modalidade, né? Cada modalidade você vai ter uma suplementação. E mesmo dois indivíduos, por exemplo, eu e o João, um exemplo, a gente corre, mas a suplementação que vem para mim não é a mesma que o João. Eu tenho uma estrutura biológica, ele tem outra, né? Que aí vai ter que ser feito um estudo para ver o que seria necessário. E o mais importante, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu sou broquinha para saber o que é que eu devo colocar no café da manhã, o que é melhor. Minha filha que ela não é formada, tá vendo? Estou indo por outros caminhos, já tô vendo que vou buscar um profissional para me acompanhar, já que não precisa ser só atleta, né? E a importância disso, porque assim, é muito sério a gente estar utilizando de suplementos, de substâncias que talvez não sejam necessárias para a gente, né? E a alimentação pode suprir outras coisas também, se a gente souber se organizar. Então, assim, fica essa dica que é fundamental para todos. Porque eu acho que falta só esclarecer, assim, uma coisa. Que as pessoas também não entendem isso. Existem os suplementos que eles são esportivos e os suplementos que eles são alimentares. No caso do que ela citou, né? Falou de suplementação esportiva. Então, já é uma suplementação específica mesmo para quem está com treinamento com mais intensidade e precisando desse tipo de suplemento mesmo. Porque para atingir isso com alimentação, até existem os alimentos, mas é muito inviável. Às vezes são alimentos que não dá para você comer antes de treinar. E existe a suplementação mesmo alimentar, que é o que a gente precisa ajustar com a alimentação. Entendi, perfeito, muito bom. E assim, existe alguma pesquisa que tenha já, vamos dizer assim, resultados científicos que realmente aquilo ali funciona? Porque a gente vê, por exemplo, a gente entra nessas lojas de suplementos, é tanta opção, são tantos que você fica assim, pra quê? Isso é pra isso, eu tenho que levar a prateleira inteira. Deve ter havido um desenvolvimento muito grande nessa área, né? Muitas coisas novas surgindo. Realmente essa dinâmica é como aparenta mesmo, sempre surgindo coisa nova e combinações. Existem conceitos que vão até mudando, né? Que antes o que não era bom, agora é bom. Como é que está essa questão? Vamos lá. Quando a gente fala de evidência científica, é muito comum hoje também a gente ver uma propagação de que saiu um artigo científico, né? Então, a gente já valida aquilo ali porque saiu no artigo científico. Mas, por trás da evidência científica, existe a qualidade metodológica dos estudos. Como foi feito esse estudo? A população que foi feito esse estudo, né? O nível de evidência daquilo ali mesmo, o grau de aplicabilidade e o resultado daquele estudo, certo? Quando eu falei, por exemplo, da beta-alanina e da suplementação no esporte de força, por exemplo, ou na musculação, as evidências não são tão robustas, porque existe a hipótese por trás de que a característica do treino obedece a algo que favorece a suplementação de beta-alanina, entende? Sim. Apesar de haver uma correlação, ainda não existe uma causalidade. Tá. Então, as evidências não são tão robustas. Quando a gente fala de evidência científica, tem que ter essa cautela. Esse excesso de informação e o que é que a gente tem muito no mercado hoje?
Se eu tenho, por exemplo, vou citar um outro suplemento aqui, a citrulina. A citrulina que age como um vasodilatador, promovendo ali uma melhora do fluxo sanguíneo e absorção de nutrientes dentro da célula. Eu tenho citrulina na melancia. Para eu conseguir a quantidade adequada de suplementação de citrulina, o mecanismo que ocorre dentro do corpo, é suficiente eu pegar um pó de citrulina e tomar? A gente tem que avaliar a dosagem, né? Muitas vezes o suplemento ele é dose dependente. Dependendo do nível da dosagem, aquilo pode ter um efeito. Qual foi a magnitude desse efeito? Foi grande? Foi uma contribuição a ponto de melhorar significativamente a performance desse indivíduo? Sim. Não. Muitas vezes é o que a gente vê. Sim. Então, há uma extrapolação no mercado com relação a ideias mecanicistas de que se no meu corpo tem esse mesmo mecanismo, suplementar vai fazer esse efeito. E aí é onde mora o perigo, né? Porque muitas vezes você acaba comprando, gastando, criando expectativa por trás da suplementação. Então, eu acredito que avaliar a evidência científica, a magnitude de efeito do estudo, é imprescindível para uma prescrição mais assertiva. Perfeito. Muito Perfeito. interessante. Muito A bom. relatividade, né, do que se busca e do que se tem, né? E é muito comum mesmo. Hoje, a maioria dos profissionais, eles chegam A maioria dos profissionais e o pessoal que entende, né, de evidência científica, chega na internet e fala, mas tem evidência científica. E a gente tem um arcabouço por trás ou coisas por trás que definem o que é uma evidência de qualidade. Né? A gente tem que avaliar a revista que foi publicada. Sim, Tem o que meio, avaliar porque hoje a a gente tem as qualidade deepfakes também aí, metodológica. né? Patrocinador Risco do de estudo. viés. Isso, patrocinador do perfeito, estudo, Isadora, E é até, verdade. e até a questão do próprio organismo, das características, Das de cada um, características, né? De como ele exatamente. vai reagir em cada Mas cada assim, o evento. que não sai mesmo de evidência, né? Que é creatina, betalanina, cafeína. Me lembrei aí outra. Nitrato. Citrulina. Esses Baixa já estão... ainda. São Certo. os que estão ali sempre nas evidências, né? Que são realmente já tem... Que traz Já tem resultados. confirmações, já tem né? confirmações científicas de que trazem benefícios Certo, para certo. o esporte. Lembrando sempre, assim, da aplicabilidade, né? Por exemplo, quando eu vou olhar um estudo com relação à suplementação da cafeína em determinado esporte, a cafeína, ela tem evidência. Mas em qual modalidade, em qual situação, qual foi a população, o que foi que excluíram desse tipo de estudo, o que é que tem de viés, será que teve controle da dieta, será que o sono não foi um fator que contribuiu? Sim. Então, a gente tem que avaliar todos esses detalhes antes de determinar que a cafeína contribui para o beach tennis. Entendi, Entende? entendi, sim. Então, eu acho que é isso que falta, esse olhar mais técnico mesmo, né? Mais cauteloso para não fazer isso com a população. Toma cafeína, toma nitrato, toma não sei o que, sai tomando tudo, daqui a pouco justamente tem efeito a nada. questão do profissional que eu falei, a importância de você fazer, se você está no esporte, você fazer a sua suplementação com a pessoa que entende da suplementação, porque ela vai avaliar a intensidade do seu exercício, a durabilidade do seu exercício. Com certeza, ali dentro, ela vai avaliar se você tem questões relacionadas à ansiedade, depressão. Tudo isso vai somando, né? Sono bom, se não tem. Porque isso também está dentro da área esportiva, né? O que mais tem são pessoas que praticam atividade física que não têm uma boa qualidade de sono, que fazem tratamento para ansiedade. Então, assim, o suplemento ele tem evidência científica de que ele melhora performance. Mas de quem, né? Isso é individual. A gente precisa saber qual é a pessoa que vai utilizar, porque no estudo é um indivíduo saudável, né? Que ele não tem problema com nenhuma outra patologia, hipertensão, nada. Então, a gente vai estudar se um indivíduo normal ali com alguma outra queixa, se vai render. Porque, às vezes, uma coisa que performa, para outro não. Sim, isso é muito importante, essa questão E a de cada um cafeína é é uma suplementação que ela é assim. É uma suplementação que algumas pessoas usam e gostam, se dão bem, e outras não. Mas também tem os estudos que mostram que
existe também a individualidade de cada um em relação à cafeína. Como o seu corpo responde àquela... Tem gente que toma e dorme. Então, todo mundo fala, né? Eu tomo Depois café das e durmo. 18 horas, eu não bebo café. Eu posso tomar 1 litro de café, eu também. durmo tranquilamente. É interessante porque isso acontece, e aí é onde entra o princípio da individualidade biológica mesmo. Alguns indivíduos que não respondem à suplementação de cafeína ou até mesmo café é porque eles não produzem um tipo de proteína que chama CYP A12. Se tiver errado, me corrija. Mas tem uma baixa produção dessa proteína. Então, são indivíduos que não são sensíveis mesmo à cafeína. Ou seja, então eu tô vendo que eu já tenho. O que não é seguro também fazer a utilização indiscriminada. Eu não sinto nada, então eu vou tomar cafeína à vontade. Tá. Não é bem assim que funciona. Mas os estudos já mostram que tem indivíduos que simplesmente não vão responder aos efeitos da cafeína, né? Que é aquela sensação de estar acordado, de bem-estar, a percepção de esforço no treinamento, ela diminui. Então, nem todo mundo vai responder. E a questão da disciplina também entra nesse contexto, né? Disciplina tanto do exercício, mas de tomar nas horas certas, né? Isso daí deve fazer toda a diferença, né? Sim. E a gente tá chegando já na reta final. Foi rápido, tá vendo? Passou rápido, meninas. E assim, a gente percebe hoje, por sinal vai ser um dos episódios, o próximo episódio que a gente vai gravar, que é a questão da era digital, né? Os direitos humanos na era digital. Tô dando spoiler aqui pro próximo episódio. Mas assim, hoje com tanta informação, como você mesmo colocou no início, todas as informações hoje estão na palma da nossa mão. E inúmeras pessoas que têm uma certa autoridade falando de um produto que não tem essa autoridade. Não são profissionais que estudaram para entender realmente sobre aquele assunto e começam a vender, a comercializar, né? A induzir e até influenciar mesmo. É tanto que são chamados hoje influenciadores, que não têm, vamos dizer assim, propriamente dito, o know-how daquilo ali, o conhecimento mesmo de base, né, João? Sim. E aí tá ali só para comercializar e pode estar prejudicando várias pessoas, né? Eu queria dar um alerta nisso, porque assim, eu sou da área do marketing, mas eu sou da área do marketing, da gente defender o marketing da sua realidade, o que é real mesmo. Não tá criando expectativas para poder vender por vender, né? E prejudicar as pessoas. Esse alerta que eu queria fazer, né? E eu acho que o profissional, eu particularmente, tenho certeza que eu já estou repensando, tá? Que eu vou procurar, porque Já eu fez a vejo... sua consulta, né? Já fiz algumas primeira, coisas, inicial, né? inicial, exatamente. Mas o acompanhamento é fundamental. Vocês falando aqui, eu fiquei imaginando, realmente, tem que ver o que realmente o meu organismo está necessitando, para o que eu estou praticando, né? Se realmente é aquilo ali, então é por isso que eu tenho tanta fadiga, será que é por isso que eu não tenho tanta resistência em tal coisa, né? Então tá faltando a alimentação, a suplementação adequada para o meu corpo, isso é muito importante. A máquina humana é bem complexa, né? É verdade, muito complexa. Mas E é aí, muito bom, né, Agda, a gente ver, assim, ex-alunas, né? então, não é isso? Tão competentes, assim, que se descobriram, né, na profissão, né, que escolheram, né, e que levam o nome do SESMAC, né, por onde passam, né, a gente fica muito feliz aí, muito agradecido, né, Agda? Muito gratos a vocês, viu, pela participação. E foi, assim, um episódio muito importante mesmo. Tenho certeza que vai ajudar várias pessoas, vai fazer com que as pessoas reflitam e sejam mais responsáveis, né? Isso. Nas decisões de suas atividades, da sua nutrição mesmo. E queria agradecer, assim, a vocês, né? Se quiserem falar algo mais para a gente finalizar, ainda tem um tempinho, curto, mas tem. Fiquem à vontade, mas a gente só quer agradecer mesmo pela participação. Acho que foi um episódio muito importante. Com certeza. Eu quero só agradecer pelo convite mesmo de estar aqui, que qualquer atividade assim para o SESMAC sempre é muito prazeroso, seja dar uma palestra, vir fazer um podcast. Me sinto em casa, né? E quando a gente recebe esse convite, é meio que, não sei explicar, mas é como quem você meio que contextualiza ali, tipo, então eu fui uma boa aluna mesmo, Hoje, né? Hoje eu sou uma referência para sair de casa. Estão lembrados de mim, então realmente sou referência ali, como você está falando. Eu sempre fui referência na área esportiva no SESMAC, porque eu peguei o início, né, da clínica escola ali. Isso. Acho que eu fui uma das primeiras com a Fabiana Cioli. E Até nas propagandas do SESMAC. Né? fazendo propaganda, fotos, tudo. Assim, é um prazer enorme estar aqui depois de tanto tempo, né? Conheço o Joãozinho, mas fico muito grata de estar aqui. Sempre que precisarem, vou estar disponível para compartilhar conhecimento.
E é isso. Ótimo, E vamos a gente trazer agradece, porque outros conhecimento tem que temas, ser né? compartilhado, com É. certeza, teremos vários. Eu faço das palavras da Isadora minha, é muito gratificante como ex-aluna a gente está aqui participando. Eu acho que essa sensação de pertencimento, né, faz muito sentido para o profissional, principalmente quando a gente se forma e vai para o mercado de trabalho. Você, meu Deus, a minha casa, né, funciona Verdade. mais ou menos assim. É. E acho que foi isso também que aconteceu. Durante a minha graduação, eu sempre falei muito de nutrição esportiva, já entrei meio que sabendo que eu O que queria. queria, isso é queria, importante né? também. Lá dentro a gente conseguiu desenvolver ligas acadêmicas de nutrição baseada em evidências, então a gente falou muito de nutrição com ciência, de artigo científico, né, disso tudo que a gente estava falando sim. aqui. Então, é muito importante e muito gratificante mesmo. Podem contar comigo para o que vocês precisarem, eu estou à disposição. A gente que Agradecemos. agradece. E a gente sempre finaliza nosso episódio com um brinde. Vamos brindar Brindezinho, aqui. Com suplementos? Mais um episódio do Fala Aí, Sesmac. Fala aí.